No ano 332 a.C., o homem mais temido do mundo marchava para destruir Jerusalém, Alexandre o Grande. Ele tinha acabado de esmagar o poderoso Império Medo-Persa, e o exército dele já estava ali, sabe, nos portões da cidade. Uhum. Imagina os generais deles já calculando o peso do ouro que eles iam tirar do Templo de Salomão, né? Exatamente. A destruição parecia uma certeza matemática absoluta. Até porque o povo de lá tinha se recusado a ajudar ele numa campanha militar anterior. Aí a poeira sobe, os portões se abrem, mas e aí que a coisa fica louca, quem sai não é um exército. Nossa, é aquela cena clássica. Quem sai é o sumo sacerdote, né? Sim. Com todas aquelas roupas cerimoniais completas. E o que acontece depois desafia qualquer lógica militar. O Alexandre, o cara que fazia o mundo tremer, simplesmente desmonta do cavalo, caminha até o sacerdote e cai de joelhos. Cara, o choque dos generais do Alexandre vendo essa cena deve ter sido um negócio indescritível. Porque o relato histórico aponta que o próprio general explicou a atitude logo depois. Ele disse que, quando ainda era criança lá na Macedônia, ele teve um sonho com uma figura idêntica àquele sacerdote. Que loucura, né? Pois é, e esse sonho profetizou as conquistas dele. Então esse choque consagrado, sabe, essa memória profunda, fez com que ele não apenas poupasse a cidade, mas iniciasse ali uma era de tolerância que era bem incomum para a época. É uma imagem muito poderosa, e eu acho que ela é a porta de entrada perfeita para o nosso mergulho de hoje. Porque, assim, tem uma ironia cruel do destino aí, não acha? Com certeza. A espada de Alexandre recuou, mas a verdadeira ameaça para aquela cultura, não viria de um ataque frontal. Exato. Viria de algo muito mais silencioso e devastador, que aconteceria nas décadas seguintes. E é justamente essa ameaça silenciosa que a gente vai desvendar aqui. Nosso material base para essa discussão de hoje é um estudo de caso muito fascinante. É, um texto bem profundo. Sim, é um sermão pregado em maio de 2026 por Raimundo Alcântara Menezes. O título é Um Alerta Divino, Vigiai e Orai. E olha, o que me chamou a atenção logo de cara, sendo bem sincera, é que, embora seja um texto com raízes religiosas, a engenharia da mensagem funciona como uma tese psicológica brutal. E como? Ele fala sobre como identidades inteiras simplesmente evaporam, né? Isso. O autor usa esse evento antigo para ilustrar a helenização espiritual, que é esse processo de erosão cultural. E ele explica muito do comportamento da nossa própria sociedade hiperconectada de hoje com uma precisão que chega a assustar. A genialidade da análise dele começa justamente quando a gente olha para o que aconteceu depois que o Alexandre morreu tão jovem. O império dele foi dividido e a região ali da Judéia virou tipo um tabuleiro de xadrez entre duas dinastias, os Ptolomeus e os Seleucidas. Aquelas aulas de história vindo à tona agora. Exato. Mas o texto bate na tecla de que a vitória definitiva do Alexandre nunca foi territorial, foi cultural. A máquina de influência grega começou a, digamos, alfabetizar o mundo nos seus próprios ideais. A estética do corpo, a filosofia, essa coisa toda da metrópole, né? Sim, tudo isso. A cultura grega era o auge do desenvolvimento humano ali na época. Só que ela carregava umas práticas que entravam num choque frontal, total, com a tradição milenar daquele povo que o Alexandre tinha poupado. O exemplo mais visual que o sermão traz, e que eu fiquei chocada, é o das Olimpíadas. Porque pra gente, hoje, é o maior evento esportivo do mundo, é festa. Mas pra mentalidade grega antiga, era o ápice da adoração à beleza humana e aos deuses deles. E os atletas competiam completamente nus, né? Sim, nus. E pra tradição judaica, que era toda focada no recato, no sagrado, isso era um tabu intransponível, era uma aberração. O choque inicial foi imenso. Ninguém aceitaria isso. Mas aí o autor pede pra gente avançar uns 150 anos no tempo. E aí o cenário já é outro. Completamente. O texto aponta que décadas depois, tinha sacerdote abandonando os deveres no templo para ir assistir e até participar dos jogos nos ginásios gregos que foram construídos lá na própria Jerusalém. Como é que uma virada tão radical dessas acontece?
A helenização não foi imposta da noite para o dia, sabe, com uma espada no pescoço. Ela foi oferecida meio que como um pacote de modernidade. Tipo um benefício, né? Exato. Aprender o grego, participar do comércio, frequentar os ginásios, tudo isso significava ascensão social, networking, prosperidade financeira. A nossa mente tem uma capacidade gigantesca de racionalizar umas pequenas concessões quando tem uma recompensa social imediata. A gente se convence de que tá tudo bem. Pois é. O indivíduo começa a pensar que pode manter a fé original lá no íntimo dele, enquanto na prática do dia a dia ele vai adotando o estilo de vida da cultura dominante para não ficar de fora. É a clássica diluição por assimilação. Sabe o que me veio à cabeça lendo essa parte? É como se fosse aquelas atualizações de software de smartphone que ficam rodando em segundo plano. Nossa, ótima analogia. Sim, porque, a gente nunca lê aqueles termos e condições gigantescos. A gente só clica em aceitar todo dia. É uma permissão aqui para a câmera, outra ali para localização, a tela vai mudando de cor, os ícones trocam de lugar e quando você vai ver, o sistema operacional inteiro foi reescrito. E o aparelho já não funciona mais como antes. Ninguém acorda de manhã e decide abandonar todas as raízes em bloco. São essas decisões milimétricas diárias. Exatamente. E essa atualização rodando solta por mais de um século que prepara o terreno para o momento de ruptura violenta que o texto descreve. Com aquele rei, o Antíoco Epifânio, certo? Certo, esse ponto de ruptura é o clímax dessa negligência toda. O Antíoco Epifânio invade o Templo de Salomão, saqueia os tesouros e comete o que seria, o ultraje supremo para eles. O sacrifício no altar. Isso. Ele sacrifica um porco, que era um animal considerado ritualisticamente impuro por eles, bem no altar sagrado, e ainda tenta forçar a adoração a Zeus lá dentro. A tese central do texto levanta um questionamento brilhante sobre esse evento. O exército de Antíoco foi só a materialização física de uma derrota cultural que já tinha acontecido no íntimo daquelas pessoas. Fica muito claro que o choque real não é o fato do exército ter entrado no templo. O golpe fatal foi a sociedade ter passado os últimos 100 anos aceitando um estilo de vida que fez com que sacrificar um porco no altar já não soasse tão impossível assim. A imunidade deles já estava destruída por dentro. E a resistência que restou veio de uma minoria muito específica, né? Os macabeus, que despertaram para a gravidade da coisa e decidiram que a essência deles não era negociável. Mas a grande massa já estava anestesiada pela conveniência. Já estava todo mundo meio que no piloto automático. Sim. E a forma como o autor puxa esse fio narrativo lá de 2 milênios atrás e amarra no pescoço da nossa realidade de hoje é de um pragmatismo que me deixou impressionado. Ele deixa claro que a helenização de hoje não veste aquelas túnicas gregas. Não, ela está nas nossas telas. Exato. Ela usa o formato da cultura digital, da superficialidade midiática e de um relativismo ético extremo. O diagnóstico que ele faz do nosso tempo é bem desconfortável de se encarar, para ser franca. O texto pinta o quadro de um mundo de ponta cabeça. Ele fala abertamente sobre como a vida digital parasitou a nossa vida real. Aquela coisa de terceirizar a própria felicidade para a estética de uma foto no Instagram. Viver escravo do status. Mas o autor vai muito além dessa vaidade. Ele descreve uma inversão moral onde absurdos lógicos são aceitos e até defendidos como se fosse progresso. Por exemplo, o texto cita um paradoxo bem forte sobre como a sociedade investe recursos massivos e com justiça em salvar as tartarugas marinhas. Que é celebrado como algo super nobre. Sim, muito nobre, mas ao mesmo tempo, e o texto ressalta isso, a mesma sociedade desenvolve uma frieza burocrática assustadora para descartar vidas humanas no ventre materno em nome da liberdade individual. E tem também o exemplo da anestesia coletiva diante da corrupção, sabe? Sim, aquela coisa de figuras de poder fraudando os sistemas e a sociedade só encolhendo os ombros. Exato. E claro, a gente está só trazendo a tese do autor aqui, independentemente de inclinações políticas de quem nos acompanha. O ponto central dele foca no processo psicológico, a aceitação passiva do inaceitável. Exatamente. A crítica foca nessa letargia moral.
É a repetição certinha daquela atitude complacente que abriu as portas do templo antigo lá para o sacrifício do porco. O ser humano está perdendo a capacidade de sentir repulsa diante da degradação da própria natureza. E como se a gente perdesse o limite do absurdo, né? E para combater essa nova helenização que entorpece a nossa mente, a solução que ele propõe não envolve fazer ativismo barulhento ou ir para a rua brigar. Não mesmo. O texto resgata duas disciplinas lá do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Duas palavras simples: vigiar e orar. E o que me tira o fôlego nessa parte é como o autor arranca qualquer verniz clichê dessas palavras, sabe? Ele apresenta elas como ferramentas reais de sobrevivência intelectual. A dissecação que ele faz é muito cirúrgica. É quase matemática. Ele define vigiar como 100% de atenção e foco perante o fluxo da vida. É manter o senso crítico sempre ativado. E o orar é 100% de devoção e dependência daquilo que é transcendente. É a chama interior. E com essas duas definições, ele monta uma espécie de equação sobre a queda humana. Sim, a matemática da queda. Ele demonstra que a virtude não sobrevive pela metade. O raciocínio é que se um cara passa a vida inteira usando só inteligência fria, tipo ele vigia, entende os riscos do mundo, mas abandona a devoção, mais cedo ou mais tarde, ele vai quebrar sob o peso de alguma crise existencial. Porque falta âncora espiritual, né? Ele quebra por dentro. Mas e se for o contrário? Então, no extremo oposto, se a pessoa se dedica só àquele transe místico, vive orando e flutuando em pensamentos elevados, mas desliga o pensamento crítico diante das escolhas práticas do dia a dia, ela também vai pro chão. O texto até ironiza isso, chamando de ficar pensando na morte da bezerra. Ah, sim, ficar avoado. Isso. Essa pessoa cai vítima da própria desconexão com a realidade física. A verdadeira resiliência contra a erosão cultural só surge quando a clareza mental altíssima e a profundidade devocional operam juntas, simultaneamente. Olha, eu confesso que, lendo essa premissa de que a gente precisa estar vigiando o tempo todo, me surgiu uma dúvida bem prática. Ninguém aguenta viver em estado de alerta máximo 24 horas por dia. Manter 100% de foco não gera inevitavelmente uma ansiedade crônica? Ah, total. Soa como tentar viver com uma paranoia constante, achando que tem uma conspiração maléfica escondida no corredor do escritório, sabe? Qualquer pessoa racional faria essa objeção e é exatamente por isso que o autor tem o cuidado de redefinir a vigilância para algo muito longe dessa paranoia toda. Ele não propõe uma neurose de procurar inimigo em cada esquina. Ufa, ainda bem. A metáfora que ele usa quebra essa resistência. Ele compara o vigiar à atenção de uma mãe preparando o jantar com as crianças ali na cozinha, ou a consciência de um motorista numa rodovia movimentada. O motorista não está tendo um ataque de pânico achando que o asfalto vai explodir, né? Não, ele só está atento para não bater o carro. Exato. Ele está em estado de atenção plena ao fluxo. Ele sabe a velocidade, as regras da via. Essa vigilância não gasta energia mental à toa. Na verdade, ela até reduz o esforço cognitivo porque estabelece fronteiras muito claras. Como assim? A pessoa sabe antecipadamente onde estão os perigos morais. Então ela pode dizer um não imediato e assertivo, sem precisar gastar horas racionalizando se uma atitude antiética, que vem disfarçada de oportunidade, vale a pena ou não. Ah, entendi. Essa ideia de não gastar energia racionalizando o erro é fundamental. É o fim do piloto automático. E para provar o que acontece quando essa equação perde o equilíbrio, o texto avança para 2 estudos de caso bem brutais da antiguidade, que são aquelas cartas do livro do Apocalipse, para as cidades de Éfeso e Laodiceia. Esses exemplos são incríveis. São comunidades imensas que deixaram a helenização corroer as bases delas, só que de formas completamente opostas. A análise de Éfeso ilustra perfeitamente o perigo do excesso de pragmatismo. Aquela coisa de muito trabalho e pouca emoção, né? Isso. O texto descreve que aquela comunidade era tipo uma fortaleza intelectual. Eles debatiam com precisão técnica contra desvios, faziam obras sociais,
O motor da vigilância estava operando na capacidade máxima lá. Só que o diagnóstico que eles recebem é super desolador. O aviso de que eles tinham perdido o primeiro amor. Eles viraram uma máquina excelente, mas sem alma. Faltou a devoção profunda, o lado da oração. E o autor é incisivo nisso. Ele aponta que toda a excelência do mundo, a música mais perfeita, as obras de caridade mais vistosas, não significam nada se a intensidade real do afeto secou. Vira burocracia do espírito. Nossa, burocracia do espírito é uma expressão forte. Mas se Éfeso falhou por ser muito fria e técnica, Laodiceia traz um cenário ainda mais perturbador. As analogias usadas nessa parte do texto são ricas demais. Laodiceia é o grande aviso para as sociedades ricas de hoje. Historicamente, era o polo financeiro e têxtil mais importante lá da região. Tinha banco, indústria de exportação e um detalhe crucial para a metáfora do texto. Eles fabricavam e exportavam um colírio famosíssimo no império todo. E tem também a questão da água, né? Que eu achei brilhante o contexto geográfico por trás do famoso termo água morna. É fantástico. Como era isso mesmo? Então, Laodiceia não tinha fonte própria de água potável. Ela recebia a água por aquedutos vindo de duas direções. De um lado vinha de Herápolis, que tinha fontes termais quentes com propriedades curativas. Ah, as águas medicinais. Isso. Do outro lado vinha de Colossos, que tinha fontes de água gelada extremamente refrescante. Só que o problema é que com o tempo que essa água demorava para viajar pelos dutos de pedra até chegar em Laodiceia, ela chegava morna. E por causa dos minerais, essa água morna causava náusea em quem bebia. Exatamente. Dava enjoo. A analogia atinge o alvo em cheio. A água quente tem propósito terapêutico, a água fria traz alívio, mas a morna não serve para nada. Ela gera repulsa porque cria aquela ilusão de que vai saciar a sede, mas não resolve o problema. A arquitetura dessa mensagem é magistral, porque os habitantes de Laodiceia olhavam para as fortunas deles e diziam: "Ah, somos ricos, não precisamos de nada", mas a avaliação espiritual foi que eles eram miseráveis e cegos. A cidade exportava o melhor colírio do mundo, mas os cidadãos estavam cegos para a própria falência moral. E eles sucumbiram por falta total, tanto de vigilância quanto de devoção. Esse retrato de Laodiceia é desconfortavelmente parecido com o mundo moderno, concorda? Eu diria que é um espelho perfeito. Sim, a gente tem a tecnologia de informação mais impressionante da história. O equivalente do colírio de Laodiceia seriam os algoritmos de hoje, os motores de busca. A promessa de que a gente tem visão absoluta sobre qualquer assunto em um segundo. Mas o sermão argumenta que a nossa era sofre de uma cegueira letal em relação ao propósito da vida, né? A obesidade de informações não deu pra gente nem 1 milímetro a mais de sabedoria. Pois é. E esse estado de cegueira tem uma consequência direta que leva a gente para a reta final do sermão, a perversão do nosso propósito. Quando você recebe uma habilidade, um dom, o que você faz com isso? Ele faz aquela referência à parábola dos talentos, né? Esconder o dom é covardia, mas usar um dom espiritual ou uma vocação só para alimentar a própria vaidade é caminhar de braços dados com a condenação absoluta. O autor batiza isso de religião de vitrine. É o viver o tempo todo para o aplauso da plateia. Ele ataca sem meias palavras essa prática comum de realizar algo sagrado com o celular ligado para gravar. Postar o cronômetro da oração nos stories. Exato, ou tirar a foto milimetricamente angulada da Bíblia numa cafeteria chique. A crítica dele não é a tecnologia, é ao teatro. A performance adoece a essência de quem faz isso, porque a aprovação deixou de ser divina e virou métrica de algoritmo. E aí a gente volta para a imagem violenta do Antíoco sacrificando o porco no templo. O autor introduz uma metáfora sonora formidável aí. Ele fala que o som esperado em um altar de sacrifício é o balido suave das ovelhas, que simboliza a pureza e a reverência. E o ronco do porco seria o quê? Então, quando o altar pessoal de uma pessoa começa a ecoar grunhidos de porco, é o sintoma máximo de que o coração dela foi invadido. A vaidade, esse desejo por curtidas, funciona no nosso cérebro com o mesmo loop de dopamina dos vícios destrutivos. É o porco moderno no altar. Mas, olha só, a gente pode argumentar com um pouco de pragmatismo que as redes sociais são a praça pública de hoje.
Esconder coisas boas, tipo atos de bondade ou reflexões, não seria também uma forma de covardia? Compartilhar o que é bom não tem o seu valor? Tem, claro. O texto não condena disseminar o que é bom. Ele exige uma análise implacável do locus de controle interno da pessoa. Ou seja, onde está a verdadeira raiz da motivação. É a velha pergunta de quem está no trono da sua alma. Perfeito. Se a ação de divulgar uma caridade nasce da necessidade íntima de ser reconhecido, de validar a própria existência através dos likes, a essência do ato se decompõe na mesma hora. A pessoa deixou de vigiar e terceirizou a identidade dela para a multidão. O altar virou um palco de programa de auditório barato. Nossa, isso demanda uma honestidade muito visceral da nossa parte. É difícil assumir quando as nossas boas ações estão contaminadas pelo ego. E para resgatar quem quer sair dessa armadilha, o autor amarra o texto com um recurso super atemporal e prático: a oração da serenidade. Que é a ferramenta perfeita para colocar os pés no chão depois desses diagnósticos pesados. Ela resume a sobrevivência em 3 pedidos simples. O primeiro é a serenidade para aceitar o que a gente não pode mudar. Porque, né, tem coisas na sociedade que não obedecem à nossa vontade. E lutar contra elas só gasta a nossa energia mental. Exato. O segundo passo exige ação. Coragem para mudar o que pode e deve ser mudado. E ele dá um exemplo super prático de um chefe que te pressiona a assinar um documento irregular ou fazer algo antiético. A coragem aí é olhar nos olhos da autoridade e dizer um não. Entender que a tranquilidade da própria consciência vale mais do que o emprego que, no fim das contas, é temporário. É barrar a helenização em tempo real. E o terceiro ponto atua como o maestro disso tudo, que é pedir sabedoria para distinguir o que é imutável do que exige coragem. Sem esse discernimento, a gente se perde na confusão, atirando pedra na lua ou cruzando os braços diante de coisas que a gente poderia evitar. A mensagem fecha um ciclo brilhante ali. Brilhante mesmo. Repassando tudo, as peças se encaixam de forma magistral. Aquele susto inicial de Alexandre o Grande lá no começo mostra que o perigo para os nossos valores não entra quebrando portas. Ele entra pelo Wi-Fi fantasiado de conveniência. E a gente viu a matemática de manter a inteligência atenta junto com a dependência espiritual, para não virar uma máquina vazia como Éfeso ou acabar na água morna como Laodiceia. Sim, e o troféu final de quem desiste de lutar é acabar alimentando o ego com as sobras virtuais da vaidade. A estrutura do texto é dura com o mundo de hoje, mas não deixa a gente sem esperança. Pelo contrário. Ele oferece um mapa de resgate. Voltar a dominar o próprio foco e reservar espaços para a contemplação silenciosa é a defesa mais sofisticada que a gente tem nessa era da superficialidade agressiva. Vamos pensar depois. A nossa realidade hoje grita por visibilidade. Tudo tem que ser filmado, postado, virar entretenimento morno que não sacia ninguém. Diante disso, talvez a forma mais revolucionária de resistência humana, a atitude mais radical que se pode tomar para vigiar e orar, não seja gritar mais alto que os outros. Talvez seja ter a ousadia imensa de agir no oculto, planejar algo grandioso, um ato de bondade ou ter uma comunhão interior intensa, em absoluto silêncio. Um segredo mantido só para garantir que o único reconhecimento que realmente define quem somos continue sendo aquele que o mundo inteiro jamais será capaz de ouvir. Às vezes, a verdadeira força está em dobrar os joelhos quando os portões estão fechados e ninguém está olhando. Fica a reflexão.